Olá, meu nome é Marina Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou, e hoje sim, mais uma vez nesse canal eu vou ser obrigada a falar de aumento de imposto. Sendo completamente honesta, eu não aguento mais, mas é isso, toda inovação desse governo, toda nova proposta é sempre um novo imposto diferente. E hoje eu vou comentar sobre os impostos anunciados pelo governo essa semana e que foram oficialmente publicados via MP. A gente está com um novo imposto para aplicação financeira, que agora oficialmente vai ser 17,5%, para tudo. Vamos ter o fim da isenção para renda fixa incentivada, como por exemplo a LCI e a LCA, que oficialmente vão ter que pagar 5% de imposto de renda. A gente vai ter aumento de imposto sobre os juros de capital próprio, aumento de imposto de contribuição social para fintech, aumento de imposto inclusive para bet. FIIs e fiagros entraram nessa brincadeira também, cripto também foi afetada. Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. É triste, mas sim, mais um vídeo falando sobre aumento de imposto. Depois do desastre que foi o aumento do IOF, já fiz um vídeo comentando sobre isso aqui no canal, recomendo que vocês vejam. Da noite pro dia, em uma canetada, porque realmente foi em uma canetada, eles aumentaram o imposto para várias operações financeiras diferentes. E a reação foi muito negativa, Todo mundo da sociedade questionou. Tinha gente, inclusive, questionando se aumentar o IOF da noite pro dia com o objetivo de arrecadar mais, se isso, inclusive, era constitucional, porque acabou afetando operações de várias empresas, acabou afetando operações de vários fundos, várias operações financeiras que deixaram de ser viáveis economicamente. Tinha gente, inclusive, questionando se essa questão de você aumentar o imposto para levar capital para fora do país, se isso não era intencional, de deixar dinheiro aqui dentro, limitar essas opções como pessoa física. Então, assim, foi uma discussão muito pesada e mesmo se você não tenha visto meu vídeo aqui no canal, você com certeza viu algum vídeo sobre isso. E, enfim, inclusive várias das coisas anunciadas não tinham sentido, que era inclusive o que eu tinha comentado sobre por aqui. Teve coisa que, por exemplo, o governo teve que voltar atrás no dia seguinte após o anúncio, porque realmente impactar operações de várias empresas diferentes. Por exemplo, a questão do IOF para operação de fundo, que realmente os fundos ficaram com as operações inviabilizadas durante sexta-feira após o anúncio. Além disso, tinha aumentado o imposto para empréstimos, com os juros já explodindo. Então, assim, mais uma complicação que eles trouxeram para você conseguir se capitalizar, para as empresas contraírem dívida. Além disso, teve toda a polêmica da questão do risco sacado, que é uma questão de você antecipar recebíveis. O governo, ele sempre falou antes que isso não era considerado uma operação de empréstimo tradicional. Agora, eles mudaram esse entendimento, Da noite para o dia, começaram a considerar como empréstimo para tributar como se fosse um empréstimo. Então, assim, várias questões que o governo mudou na canetada e que a sensação que dava é que o governo não sabia do que ele estava falando, ele não sabia do que ele estava fazendo, como que isso iria impactar a economia real. Falei sobre tudo isso por aqui. E o governo ficou numa posição muito delicada, porque ele não queria ficar sem essa arrecadação adicional, que ele tinha numa canetada esse dado, ele não queria abrir mão desse dinheiro que ele tinha conseguido para si. Se voltassem para trás, se o Congresso, por exemplo, derrubasse isso, então o governo teria machucado essa popularidade, teria machucado a sua visão com a população, ao mesmo tempo ficaria sem essa arrecadação, mas ao mesmo tempo sim, tinham pontos que precisavam ser revistos, tinham pontos que realmente não faziam sentido, que o impacto na economia real seria muito grande. Então o que o Haddad fez, para não reavaliarem tudo, para não simplesmente pegarem um decreto e jogarem no lixo, ele falou então que iria recalibrar o que ele tinha anunciado originalmente. Ele não voltou atrás, não 100%, o IOF ainda está aumentando, eles ainda vão ter uma arrecadação adicional via IOF, isso ainda vai acontecer, mas alguns pontos foram revistos. Os pontos mais polêmicos, que não faziam sentido, que realmente teriam esse peso maior na economia real, o governo recalibrou eles para parecer que ele está reavaliando a postura dele. O que dava para manter, ele manteve. Tem muita gente falando que o governo voltou atrás 100%, e não. O que deu para colocar, ele colocou. É simplesmente esses pontos mais delicados que ele ainda está aumentando o imposto, mas ele decidiu aumentar menos. No caso, ele já tinha voltado atrás com a questão da aplicação dos fundos no exterior, já comentei sobre isso aqui. Realmente, para os fundos, essa operação continua isenta. Para a pessoa física, ainda chegou a aumentar. Agora, nesse novo texto do IOF, o governo também amenizou a questão do risco sacado, que tinha dado muito o que falar. Ele não voltou atrás 100%, ele só diminuiu o percentual do que vai ser cobrado. Originalmente, tinham falado de uma cobrança fixa de 0,95%, mais uma taxa diária de 0,0082%. Agora, no novo texto, vai incidir somente essa carga diária. E com relação a crédito para empresas, empréstimo de forma geral, também teve alteração. No decreto original, é isso que eu tinha falado, pessoas jurídicas teriam uma cobrança fixa de 0,95%, mais essa taxa diária, mas teria diferenças para o Simples Nacional. Agora, no novo decreto, não tem mais essa diferenciação e passaria a ser cobrada uma cobrança fixa de 0,38%, mais essa taxa diária. Além disso, mudaram
falaram que tinha sido originalmente decretado sobre a Previdência, que eu expliquei sobre no vídeo que eu puxei aqui no canal. No decreto original, era aquela cobrança de 5% em operações acima de 50 mil por mês por CPF. E aí, no caso, inclusive, somando todas as seguradoras. No novo decreto, até o final de 2025, a gente vai ter um piso de 300 mil ao ano, equivalente a 25 mil ao mês, em aporte. Então, isso seria isento. A taxa de 5% seria o excedente sobre isso. E a partir de 2026, o valor isento seria de 600 mil ao ano, equivalente a 50 mil reais por mês. Além disso, no decreto original já estavam especulando, né, já estavam discutindo, mas não estava oficializada uma cobrança específica para fundos de investimento em direitos creditórios. Agora, no novo decreto, já fizeram essa alteração. Vai ter uma taxa de 0,38% sim. Então vejam que o OF, ele de fato ainda está aumentando, né? A gente ainda vai ter uma arrecadação adicional via esse aumento no IOF. O aumento do IOF ainda está acontecendo. Não é que o governo decidiu voltar atrás com tudo, ele está sendo extremamente bonzinho, não é isso. A questão é que essa nova arrecadação não vai ser mais naquela magnitude que o governo estava prevendo originalmente. Antes falavam de uma arrecadação para 2025 de 20 bilhões via OF. E agora já estão falando que essa arrecadação vai ser de 6 a 7 bilhões de reais. Com essa diferença de 13 bilhões que o governo está esperando, entra desculpa para criar essa MP de agora. Entra desculpa para criar novos impostos. Qual é a questão? Que essa nova MP, os impostos que ela está criando, isso vai mais que compensar o que o governo está precisando. Essa diferença de 13 bilhões vai ser mais que compensada. A MP, o esperado é que ela gere uma arrecadação adicional de mais de 44 bilhões de reais. Só tem 2 poréns nisso. O primeiro é que não vai 100% para o governo federal, como aconteceria no IOF. Então, desses 44, 14 bilhões iriam para municípios e estados. Mesmo assim, o governo teria uma arrecadação de 30 bilhões de reais. Então, mais do que compensa os 13 bilhões que ele está abrindo mão. Só que nesse caso, como a gente está falando de fato de uma mudança na tributação de investimento, não é tão fácil aumentar o imposto numa canetada como aconteceria. As novas tributações só passariam a valer em 2026. Então, o governo, agora, esse ano, em tese, ele ainda teria um problema, mas ele estaria garantindo uma arrecadação adicional em ano eleitoral, sem se queimar tanto. Então, na prática, ainda mais imposto, criando uma arrecadação ainda maior do que o governo precisava, e está garantindo isso justamente para o ano eleitoral, para o próximo ano, quando o governo não vai poder mais se queimar tão publicamente. E aí, que novos impostos são esses? Mais uma vez, o governo se apropriou daquele discurso clássico, enfim, que eles são especialistas nisso, de taxar os mais ricos para fazer a conta fechar. Então, nesse caso, eles estão mirando em taxar investimentos. Nessa nova MP que eles postaram é 100% isso. Taxação, novos impostos voltados para empresas e investimentos. Só que quando você vai analisar, você percebe que os ricos não são tão ricos assim. Acaba sendo literalmente qualquer pessoa que investe. Literalmente qualquer pessoa com um título. Literalmente qualquer pessoa que tem algum dinheiro que não esteja na poupança. É isso. Caso essa MP se torne lei, o que vai acontecer? Falando de aplicações financeiras de forma geral, vai ter um imposto único de 17,5%. Então, por exemplo, renda fixa, que já tinha tributação antes, né, que não era isenta. Antes a gente tinha uma taxa progressiva, né, considerando quanto tempo você tinha aquele determinado título, e aí variava de 22,5% em aplicações de até 180 dias até 15% em aplicações acima de 720 dias. Agora isso não vai mais existir, vai ser esse imposto de 17,5% e ponto final, independente do tempo que você tem aquele título. Então todo aquele estímulo tributário que você tinha para, teoricamente, as pessoas manterem esses títulos por mais tempo, né, fazerem decisões de investimento de longo prazo, isso deixa de existir com essa nova lei, com essa nova MP. No caso de renda fixa, que antes eram isentas, né, que seriam aqueles títulos de renda fixa incentivados, como, por exemplo, a LCI, LCA, né, letras de crédito para setor imobiliário, letras de crédito para setor agropecuário. Nesses casos, assim, não vai numa canetada e essa taxa de 17,5%, mas a isenção de fato vai deixar de existir. Agora, esses títulos vão ser tributados em 5%. Você vai ter que pagar 5% de imposto de renda sobre esses investimentos. E aí, quando o governo anunciou isso, ele vilanizou muito o fato de que esses títulos hoje, eles são isentos. E, cara, não, eles são isentos com um motivo. Existe um motivo para essa isenção. Falando no caso do setor imobiliário e do setor agropecuário, eram mercados que até recentemente era muito difícil você ter um investidor privado, né? Investidor pessoa física privada conseguindo ter contato com esse mercado. São investimentos que se popularizaram agora nesses últimos anos. E são setores que faz sentido você ter esse estímulo. O agro, por exemplo, é um setor que sustentou o PIB brasileiro por anos. Agora já estão falando como isso pode impactar. O setor imobiliário, por exemplo, o setor de construção, está preocupado. Está falando que isso vai impactar o crescimento nos próximos anos. Assim, isso inclusive foi uma coisa que eu comentei sobre no Instagram, né? Comentei sobre o Via Rios.
Você recorrer ao investimento como uma forma fácil de tributar, achando que isso não vai ter um custo real, é mentiroso. Você tributar investimento, você tem um custo na economia real, sim. Você acaba desestimulando o capital, o mercado de capitais. Você acaba desestimulando entrar dinheiro para a economia crescer. No longo prazo, isso vem com sequela para a economia, sim. Pensando em renda fixa, tem alguma coisa que vai continuar isenta? Sim, a poupança. Mas a poupança, assim, pensando em rendimentos em termos reais, ela também não dava. Então, o fato de você ter uma isenção do imposto de renda também não significa muita coisa. Falando de operações em bolsa, como eu falei no começo do vídeo, sim, os juros sobre capital próprio, eles vão ter um imposto maior, né? O imposto sobre os juros de capital próprio vai aumentar. Então, no caso, esse era um tipo de provento que as empresas pagavam para os seus acionistas, uma forma de remuneração. E até o momento paga uma taxa de 15% no imposto de renda, agora passaria a ser de 20%. Além disso, falando de bolsas, a alíquota costumava variar de 15% para operações comum e 20% para day trade. Agora, a ideia é que seja uma alíquota única de 17,5%. Você é investidor de longo prazo, que faz operações em dias diferentes, você acaba sendo prejudicado, você vai pagar um imposto maior. E havia isenção do imposto de renda para venda de ações de até R$20 mil por mês no mercado à vista. Essa isenção vai ser mantida, mas aí pensando numa janela trimestral. Então, a isenção seria até vendas que não ultrapassem R$60 mil num trimestre. Além disso, já falei sobre isso aqui, mas fintechs também vão pagar mais impostos, né? A alíquota da contribuição social para lucro líquido, no caso das fintechs, costumava variar de 9%, 15% ou 20%. Agora, essa alíquota de 9% vai deixar de existir, vai só variar entre 15% ou 20%. E as bets também vão ser mais taxadas. Né? No caso, antes da tributação da BET, a gente estava falando de uma alíquota de 12% sobre o faturamento que a BET tinha, né? A receita bruta dos jogos. Agora a gente já está falando de uma taxa de 18%. No caso dos FIIs e FIAGROS, antes o rendimento desses fundos seriam isentos, desde que se adequassem a algumas condições. Tivesse pelo menos 50 cotistas, tivesse cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão, e o investidor não tivesse mais de 10% das cotas ou dos rendimentos do fundo. E aí, no caso, os ganhos de capital na venda dessas cotas em bolsa seriam tributados como um ganho líquido, com uma alíquota de 20%. Agora, os rendimentos distribuídos vão ser tributados em 5%, desde que os fundos se enquadrem em algumas condições que ficaram mais específicas. Então, a gente estaria falando de um fundo com pelo menos 100 cotistas, e que o cotista não detenha 10% das cotas ou mais de 10% dos rendimentos, e que o cotista não faça parte de um grupo familiar que detenha 30% ou mais do fundo ou dos rendimentos. E a venda de cotas vai ser tributada em 17,5%. E além disso, sim, também tivemos mudança na tributação de cripto. Antes, havia isenção de imposto de renda para vendas que acontecessem até R$35 mil por mês. Essa isenção agora acabaria. E a tributação por ganho de capital antes era progressiva, variava de 15% a 22,5%. Agora isso cai e vira uma alíquota unificada de 17,5%. Quem ganha com isso? Justamente as pessoas que têm mais dinheiro. Que no caso essa isenção não seria tão favorável como é, por exemplo, para o investidor pessoa física, e que no caso nessa taxa progressiva estava pagando um imposto mais alto do que vai passar a ser. Você é investidor pessoa física que faz vendas de menos de R$35 mil, agora você ganhou esse imposto de 17,5% em cima dessas operações. E aí lembrando que obviamente a MP tem que virar lei, né, ainda vai ter todo um processo de votação, isso provavelmente vai mudar, mas hoje proposto pelo governo é isso. O vídeo era esse, né, para fazer essa atualização do que o governo está propondo agora. Eu já comentei sobre isso no Insta, nos Reels, no TikTok, mas acho que vale reforçar aqui também. Que é que, assim, mais uma vez esse governo com um discurso de querendo ou não taxar os ricos, né, falando que tá taxando os ricos, morador de cobertura, como a Haddad tá falando, né, que virou agora o discurso oficial dele. Na prática, quando a gente para pra analisar, não é bem assim. O que a gente está vendo é justamente um desestímulo de investimento de longo prazo. No caso de, por exemplo, cripto, fim de taxas progressivas, você está ajudando justamente as pessoas que têm mais capital, e tudo isso para o governo tentar arrecadar mais. Isso vem com peso para a economia real. Quando a gente fala, por exemplo, de títulos, LCI, LCA, você está desestimulando esses mercados, isso vem com peso para a economia real, isso vem com peso para os investimentos. Isso no longo prazo pode pesar sim. É muito fácil simplesmente falar que vai taxar investimento, que vai taxar super rico agora, no curto prazo, numa canetada. Depois de lá na frente, consequência vem, e aí depois ninguém espera. Mas é isso. Mais uma vez, a grande política desse governo, a grande ideia desse governo, ser aumento de imposto. Criar imposto, usar um discurso de classe para financiar uma classe política, a conta ficando pra gente. E aí eu repito o que eu sempre falei aqui no canal. Não é por falta de arrecadação que o fiscal tá com problema. O governo ele já tá com arrecadação recorde. Mas é que o governo não reavalia os seus gastos. O governo não quer enxugar a máquina pública, que cresceu muito nesses últimos anos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e até o próximo vídeo.